Leila Vieira está por aí também. Bem-vinda. Olá, bom dia, obrigada. Michele Dantas, bem-vinda. Aproveita que estão entrando aqui no pessoal. Pessoal, a gente vai esperar só mais uns 3 minutinhos, umas 10h05. Eu acho que você não conheceu a Leila ainda, né, Bruno? Eu não sei se a Karina já falou com ela, mas a Leila é minha parceirona aqui, minha companheirona. Ela que manda em mim. Para não fazer besteira, né? Ela que, né, o chicote tá ali, enrolada no... É, isso mesmo, isso mesmo. É bom. É, unindo forças, né? Um É isso ajudando aí. o outro. Uma parceirona aqui. Olha quem chegou aí, Gardênia. Gardênia chegou. Bem-vinda, Gardênia. Bom Luan dia, pessoal. também. Tudo bem? Tudo jóia, Gardênia. Saudade de vocês, aí. Pois é. Só a distância, né? Só Sim, remoto. só. Mas Faz espero um tempão que. que a gente não se falava, Bruno. Pois é, Ó a verdade. Camila aí, ó a Camila. Oi, Camila. Oi, Gardênia, bom dia, Bom tudo bem? dia. Oi, Gardênia. Eu quero saber que dia que vai ter outro evento daqueles. Vai ser em agosto. Gosta? Teremos. Presencial teremos em agosto. Não temos a data ainda, mas divulgaremos aí com antecedência. Foi muito bom, não foi? Pô, Vamos fazer outro ainda melhor. é isso aí. Tem que sempre se superar, né? É, com certeza. Quem entrou aí também foi a Luma. Luma tá aí também. Leomar entrou também. Muito bom. Esse assunto é importante, hein, gente? Olha quem tá aí também. Alberir Antônio, presença ilustre. Bem-vindo, Bera. Tamo junto. Tamo junto. Bem, entrou alguém aí e entrou na lista que acabou que eu pode ter passado, mas é isso. 10h05. Estou aqui só para dar as boas-vindas a vocês, porque hoje é com a Karina aí, nossa advogada, sócia e advogada trabalhista. Então, é isso. Mais alguns minutinhos ela começa aqui com a gente. Ela já está aí a postos, né, Karina? Sim, estou aqui só esperando a Linda falar um pouquinho aqui com vocês. Ah, é. A Linda inicia com a gente aqui. Bem, então passo a palavra aí para a Linda. Obrigada, Bruno. Bom dia, pessoal. Caramba, essa sala aqui tá cheia de gente, hein? Meu olho tá até brilhando. Mas quero agradecer a participação de cada um. Esse momento que a gente está fazendo aqui é para vocês, nossos clientes. Me chamo Linda, eu faço parte aqui do setor do sucesso do cliente da Sigma. E assim, eu espero muito que vocês gostem desse Masterclass. A Karina ela vai abordar vários conteúdos assim ricos para vocês aplicar na empresa de vocês no dia a dia. Fiquem à vontade para absorver tudo que vocês conseguirem. Espero que vocês gostem. E antes da gente iniciar e repassar para ela, eu quero abordar aqui um pouquinho um ponto muito legal que é o nosso sorteio que a gente vai ter aqui no Masterclass. É muito fácil para participar, então vou explicar um pouquinho de como que funciona essa dinâmica para vocês, tá? Deixa eu só aceitar aqui. Isso, perfeito. Posso aceitar. Tá bom. Então, como que funciona a dinâmica para participar do nosso sorteio, tá? É bem fácil. Você que está aí pelo celular, pelo notebook, tira uma fotinha, faz um registro, uma print que você está participando do nosso Masterclass. Vai lá nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso LinkedIn, que é esses QR Codes, e marca a gente, né? Colocando a nossa hashtag Somos Sigma. Você fez isso, a gente recebeu a notificação que você publicou a gente, você já vai estar concorrendo a uma caixinha de som, gente, e falar para vocês, essa caixinha é top. Então, no finalzinho do nosso Masterclass, eu vou até mostrar para vocês aqui, só para dar uma instigada, sabe? Olha aqui, ó. Olha, não sei se tá vendo?
Então, essa caixinha de som pode ser de vocês, tá? Então, vai lá, tira uma fotinha, faz um registro mostrando que você está participando do nosso Masterclass e marca a gente nas redes sociais. A gente vai aguardar um minutinho para que dê tempo de vocês escanear os nossos QR Codes. Então, tem o Instagram, tem o LinkedIn, a gente vai estar acompanhando, tá bom? Vamos aguardar um minutinho antes da gente seguir, para que dê tempo aí. Pessoal, siga o Instagram aí, marque e poste, marque a gente. Marca a gente lá. Ajuda a gente lá. Faz uma graça pra gente. Não custa nada. E compartilhe próximos conteúdos que vocês querem ver também. Lembrando o Cezinha aí, Cezinha tem que ficar na sala no final porque o Cezinha ganhou onde você dançou. Ganhou, mas não levou. Não levou, Um ponto importante, a gente vai realizar o sorteio no final do nosso Masterclass. Se o seu nome for sorteado e você não estiver no nosso Masterclass, a gente vai sortear de novo para outra pessoa. Então, é muito importante que você fique até o final para que você seja sorteado, hein? Então, eu acho que já deu tempinho aí para todos escanearem, o pessoal que entrou aí recentemente, só para dar um overview antes da gente para a gente seguir. Escaneia o nosso QR Code, marca a gente lá que você está participando do Masterclass e concorra à nossa caixinha de som. Bom dia para todo mundo, como vocês estão? Nós vamos seguir as mesmas regras da nossa última Masterclass, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem jogar no chat, que no final da apresentação a gente abre para as perguntas, tá bom? Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho, né, das obrigações trabalhistas. Nós vamos falar primeiro sobre contratos de trabalho. Vou passar sobre cada tipo de contrato que pode ser feito na CLT, né? Então, hoje, a gente conhece como o mais comum contrato por prazo indeterminado, né? Que é a modalidade que a maioria das empresas utilizam, né? Que é um contrato que tem depósito de FGTS, direito a férias, 13º salário, o INSS. Quando tem rescisão, tem o aviso prévio e a multa rescisória do FGTS. Esse tipo de contrato, ele é um contrato que ele não tem um prazo determinado para poder finalizar. A empresa, ela pode continuar com a pessoa e ela pode demiti-la a qualquer momento. Não tem um prazo pré-determinado. Nós temos também a modalidade de prazo determinado. O que é o prazo determinado? Ele tem um período para iniciar e um período para terminar. Esse tipo de contrato, ele é utilizado geralmente para projetos específicos. Vou dar um exemplo, uma obra certa. Quando você tem uma obra para fazer, que tem a data de início e a data de finalização, as pessoas fazem um contrato por prazo determinado. Nesse tipo de contrato, ele pode ter a duração máxima de 2 anos. Tem todos os direitos garantidos também, FGTS, 13º, férias e INSS. A diferença é que não tem aviso prévio, porque ele já tem uma data específica para terminar. E se caso você fizer uma rescisão antecipada, você precisa fazer a indenização da metade dos salários desse período. Ele pode ser feito de 1 ano e renovado por mais 1 ano, tá? E a formalização é normal, feita na carteira de trabalho, da mesma forma do contrato por prazo indeterminado. Nós temos também a modalidade de contrato de experiência, que é o comum, né, que a gente utiliza. Aqui na Sigma mesmo, a gente tem por costume fazer um contrato no prazo de 44 mais 46. Vou até estar explicando um pouquinho sobre essa questão do 44 mais 46. Aqui na Sigma, a gente determinou e orienta as empresas a fazer 44 mais 46, porque no primeiro período, se caso vocês não queiram continuar com o colaborador, ele não tem o direito de mais 1 mês de 13º, então acaba que vocês economizam nesse primeiro período. E aí, você pode prorrogar com mais 46 dias, né, que dá um período completo de 90 dias. A duração máxima do contrato de experiência é 90 dias e só pode ser prorrogado uma vez. Se você tem um colaborador que já trabalhou na empresa e entra na empresa pelo mesmo cargo, você não pode fazer um novo contrato de experiência, a não ser
que esse primeiro contrato tenha sido menos que 90 dias, que aí você pode fazer um novo contrato. Mas caso isso não tenha acontecido, o contrato só pode ser feito uma vez para o mesmo cargo. E também, se caso vocês resolverem contratar a mesma pessoa para um outro cargo, aí sim vocês podem fazer novamente o contrato por prazo de experiência. Os direitos são os mesmos, né? FGTS, 13º salário, férias e INSS. O término, ele tem a data prevista. Caso ele seja antecipado, a empresa indeniza 50% dos dias que falta. E, da mesma forma, o colaborador também. Ele indeniza 50% dos dias que faltam. Caso o contrato de experiência vença nos 90 dias e não seja demitido, ele automaticamente passa a ser um contrato por prazo indeterminado. Outra coisa muito importante de se falar é que o contrato de experiência ele tem que ser registrado na carteira de trabalho. Ele não pode ser um contrato só de fala, ele tem que estar na carteira de trabalho. Não existe contrato de experiência fora da carteira de trabalho, tá? Nós temos também a modalidade do contrato intermitente. Ele veio, essa nova modalidade, ela veio na reforma trabalhista. Ele é um tipo de prestação de serviço não contínuo. O que é esse não contínuo? Pode ter demandas que ele trabalha de 1, 2 ou 3 meses e fica um período inativo e volta a ser chamado novamente. O que é esse ser chamado novamente? Você faz uma convocação ao colaborador para ele trabalhar novamente. Toda vez que o período que ele está ativo encerra, você precisa fazer a rescisão dele, pagando os direitos de férias, 13º, de férias, e o FGTS proporcional. Essa convocação, quando for fazer com o colaborador novamente, ele precisa ser de 3 dias de antecedência. Ele pode ser enviado tanto por e-mail, WhatsApp, e o valor do salário ele não pode ser menos que a hora do salário mínimo ou do piso da convenção coletiva. O que a gente precisa se atentar também é que esse contrato também ele tem que ser feito pela carteira de trabalho, tem que ser registrado, e não são todas as atividades que a gente aconselha a fazer esse tipo de contrato. Ele é mais indicado para eventos específicos, para demanda certa, que gera empresas que a gente fala de obra também, que às vezes precisa de um período com o colaborador, depois não vai precisar mais, aí vai ter outra obra, precisa contratar, a gente sempre aconselha para esse tipo de contrato. Em algumas situações é que a gente indica para outro tipo de serviço, comércio, indústria, a gente não costuma indicar muito para esse tipo de empresas não, tá? Nós temos também o contrato de trabalho temporário. Esse contrato de trabalho temporário aquelas empresas que tomam serviço. Esse tipo de contrato aqui, ele só é feito de empresa para empresa. Então, a empresa, geralmente empresa de limpeza, empresa de segurança, ela libera o colaborador dela para trabalhar em uma outra empresa e tem um período que ele vai ficar lá, que não pode ser mais que 180 dias, tá? E a empresa que contrata esse tipo de serviço, ela tem responsabilidade subsidiária. O que é essa responsabilidade subsidiária? Se a empresa que contratou os colaboradores não fizer o pagamento de todas as verbas de quando ele sair, ou de qualquer imposto, FGTS, INSS, a empresa que contratou esse serviço tem que pagar. Caso tenha alguma ação trabalhista, nesses casos, a empresa ela é subsidiária. O que é importante nesse tipo de contrato? É que sempre que a empresa que contratar esse serviço tem que pedir os comprovantes tanto de pagamento de salário, pagamento de FGTS, pagamento de INSS. Porque você tendo esses comprovantes, você consegue se livrar da responsabilidade subsidiária, tá? Nós temos também, depois da reforma, a modalidade de teletrabalho ou home office. Como que funciona esse tipo de contrato? Ele é um contrato que tem que ser por escrito, né? Os equipamentos, eles são fornecidos pela empresa e, em alguns casos, que tem o controle de jornada. Geralmente, ele não precisa do controle de jornada, porque não tem como você ficar
controlando o horário do colaborador dentro de casa, né? Então, ele, sim, o controle de jornada, ele é em alguns casos que devem ser feitos. O empregador que define ter o contrato de teletrabalho, ele pode fazer reversão, ele tem que avisar com 15 dias antes de voltar ao trabalho presencial, e ele precisa, no SST dele, informar que é um trabalho de home office. Os custos de reembolso de energia e internet, ele pode ser tanto puxado pela empresa ou não, depende do que é combinado entre a empresa e o empregado, tá? Esse tipo de contrato, ele precisa estar expresso, tá? Ele não pode ser somente verbal, ele tem que estar expresso. E a gente tem que ter muito cuidado também em relação aos equipamentos fornecidos. A empresa precisa fornecer toda uma estrutura para a pessoa conseguir trabalhar dentro de casa. Agora a gente vai falar um pouquinho também sobre carga horária. Só um minutinho, Karina, as perguntas a gente vai fazer depois? Isso, no final. Tá. Pode ir anotando as perguntas, que aí no final, quiser mandar no chat também, tá? Sobre carga horária, a gente vai falar agora. O que é a carga horária? Eu vou tentar explicar de uma forma, porque hoje a gente tem na cabeça que é 44 horas semanais ou 220 mensais. Essa 44, 220 é o máximo que a pessoa pode fazer. Não quer dizer que ela tenha que fazer exatamente essa quantidade. E se a gente for olhar mês a mês, nunca dá exatamente as 44 horas semanais e as 220 mensais. O que a gente tem que ter na cabeça é que as 44 horas semanais e as 8 horas diárias não podem ser ultrapassadas. Que o que passar disso é hora extra. Então, o intervalo também, ele é de no mínimo 1 hora, tá? Então, você contando durante o dia, a pessoa trabalhou, vou dar o exemplo aqui da CEMA, nós trabalhamos das 8 às 17h45, com 1 hora de intervalo. Nós trabalhamos 8 horas e 45 minutos, porque nós compensamos o sábado. Então, nós não trabalhamos no sábado e trabalhamos durante a semana 8 horas e 45 minutos, para ter essa compensação. Geralmente, o horário comercial é das 8 às 18, com 2 horas de intervalo, e trabalha no sábado 4 horas, para não ultrapassar essas 44 horas semanais. O que passa disso tem que ser pago como hora extra, tá? E sobre a hora extra eu vou estar falando no próximo slide, mas é só para entender como é que funciona essa questão das 8 horas e da 44. Nós temos também o intervalo intrajornada. O que é esse intervalo intrajornada? É o período que a pessoa para de trabalhar e volta a trabalhar novamente. Quando esse intervalo, ele não pode ser menor que 11 horas, tá? Então, a pessoa fez horas extras ou teve que trabalhar à noite. Quando ultrapassa a carga horária normal e trabalha, vamos supor, trabalha até de madrugada, às vezes. Eu acho que até o Alan tem casos, assim, que às vezes as pessoas, elas são chamadas. Elas têm que ter um intervalo para voltar a trabalhar de, no mínimo, 11 horas, tá? E o intervalo, esse é o interjornada, né? O intervalo intrajornada, que é o do almoço, é de, no mínimo, 1 hora. Em alguns casos, a convenção coletiva permite ser 30 minutos. Então, a gente tem que se atentar à convenção coletiva também. O descanso semanal, que é aquele descanso do sábado e domingo, ele tem que ser de 24 horas consecutivas. Ele não pode ser quebrado. Você não pode dar um intervalo só de meio período, volta a trabalhar, mais meio período, tá? Ele tem que ser 24 horas direto. Nós temos também a jornada 12/36. Ela não era uma jornada regulamentada pela CLT, então com a reforma ela veio regulamentando. Então, hoje é permitido a jornada 12/36. Nem todas as empresas utilizam. E o que significa a jornada 12/36? A pessoa trabalha 12 horas direto e folga 36. Nesses casos de jornada 12/36, não é permitido hora extra, tá? Nós temos as escalas, né? Vou falar um pouquinho dessas escalas, que é a 5x2, 5 dias trabalhados e 2 dias de folga, que é quando você trabalha a semana compensando já o sábado, folga no sábado e domingo. A 6x1, que é 6 dias trabalhados e 1 dia de folga. Geralmente, comércio e indústria utilizam dessa escala.
E a 12 por 36, né? 12 horas trabalhadas, geralmente utilizado por saúde, segurança, portaria, né? E nós temos também a jornada de tempo parcial. O que é essa jornada de tempo parcial? É quando você contrata a pessoa para trabalhar por hora. Ela pode trabalhar até 30 horas semanais e não pode fazer hora extra, tá? E no caso, e tem alguns casos também que pode fazer 26 horas e fazer 4 até 6 horas extras durante o mês. Não pode estar fazendo mais que isso de hora extra para ser considerado tempo parcial. No tempo parcial, o salário ele pode ser reduzido, você vai pagar por hora. E essa hora não pode ser menos que o salário mínimo e nem menos ou menos que a convenção coletiva, tá? O que a gente também fala muito para vocês, né, para os empresários, é que por mais que as empresas que não têm a obrigatoriedade do controle de ponto, que hoje é de 20 colaboradores, a gente sempre orienta a ter o controle de ponto, porque o controle de ponto é uma forma de proteção jurídica. É onde você, caso tenha alguma ação trabalhista, vocês podem provar que, na verdade, não teve. Então, a gente aconselha que, mesmo que você não tenha a obrigatoriedade de ter o ponto, vocês tenham para vocês terem segurança jurídica em casos de ação trabalhista, tá? Vou falar aqui um pouquinho também sobre convenção coletiva. O que é uma convenção coletiva? É um acordo firmado entre sindicatos e os trabalhadores, o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal, onde ele tem força de lei. Hoje em dia, principalmente com a reforma trabalhista, o negociado prevalece sobre o legislado, né? Então, o que é definido na convenção coletiva prevalece sobre a CLT. Então, por isso que hoje em dia os sindicatos, eles pegam muito no pé em relação a isso, colocam algumas obrigações que as empresas têm que fazer, porque hoje o que está na convenção vale mais que o que está na CLT. Salvo o que suprime os direitos do trabalhador. A convenção coletiva, ela não pode ter menos direito que na CLT. Se tiver, é inconstitucional e não vale o que está lá, tá? Eles demandam um piso salarial que tem que ser seguido pela empresa, tem alguns benefícios que são obrigatórios, impostos pela convenção coletiva, e a vigência dessa convenção coletiva geralmente é de 1 ano a 2 anos, tá? Então, na maioria das vezes, eles renovam de ano em ano, percentual, por conta do salário mínimo, que não pode ser menor, mas geralmente eles fazem uma nova convenção coletiva com 2 anos dela já em prática. Agora vamos falar um pouquinho sobre hora extra. Hora extras é a hora extraordinária que o empregado faz após o período normal de trabalho. Essas horas extras, o que é permitido pela CLT é somente 2 horas extras por dia. Por que só 2 horas extras por dia? Porque no convencional a pessoa trabalha 8 horas por dia e faz mais 2, completando 10. Então, ela não pode trabalhar mais que 10 horas por dia. Ah, Karina, aqui a gente trabalha 9 horas por dia. A gente pode fazer 2 horas extras por dia? Não pode. Quando a pessoa trabalha 9 horas, o máximo que a pessoa pode fazer é 1 hora extra. Então, a gente tem que pensar, a pessoa pode trabalhar só 10 horas por dia. Ah, Karina, mas eu faço aqui. A gente sempre orienta, quando faz, pagar, né? Porque é melhor pagar do que deixar passar. Mas o correto é 2 horas por dia. E em casos de fiscalização e ação trabalhista, corre o risco da empresa pagar esse valor dobrado novamente por ter deixado a pessoa fazer mais que 2 horas por dia, tá? Em alguns casos, não são todos também, tá? Mas a gente precisa se atentar a isso. O adicional da hora extra, geralmente é 50%, só muda em caso de convenção coletiva, que algumas determinam que seja 60%, 80% da hora extra normal. E horas extras no sábado, nos domingos e feriados são 100%. Então, você paga a hora dobrada no feriado e no domingo. Só aumenta também o percentual em caso do sindicato impor outros percentuais. A hora extra, ela entra para cálculo de férias, 13º, FGTS, DSR, aviso prévio. Ela
Em alguns casos, ela já vai descrita no contrato de experiência. Quando não tiver descrito no contrato de experiência, a gente tem que fazer um contrato à parte sobre essas horas extras e sempre tem que ter autorização do gestor ou da empresa para fazer essas horas extras, tá? Tem que ser combinado e tem que ser falado com o colaborador para ele poder fazer essas horas extras. O cálculo é um cálculo, assim, eu não vou entrar muito, vocês só mesmo para conferência, mas o cálculo é salário, né, dividido por 220, que é a carga horária mensal. Se caso a pessoa trabalhe 8 horas por dia, na carga horária é 6 por 1, 5 por 2, e multiplica por 1,5 em caso de 50 e 2 em caso de dobrada, né? Os reflexos são dias úteis vezes não úteis e a hora noturna acrescida de 20%. Em caso de ser 12 por 36, eu falei lá atrás que 12 por 36 não pode fazer hora extra. Mas caso algumas empresas, geralmente a convenção coletiva permite, caso tenha esse cálculo de hora extra para 12 por 36, a divisão da hora não é 220, é 180, tá? Sobre o banco de horas. Antigamente, o banco de horas, ele não, antes da reforma trabalhista, ele só era possível se tivesse acordo com o sindicato. Hoje em dia, não precisa mais ter acordo com o sindicato se em até 6 meses essas horas forem compensadas. Então, o banco de horas ele pode ser automático, dentro do mês, a pessoa trabalhou um dia a mais ou 3 horas a mais, dentro do próprio mês, ele já repõe essas horas. Pode ser escrito dentro da própria empresa, faz um acordo, conversa com o colaborador, a empresa entra empregado. Durante 6 meses, todas as horas extras que foram feitas durante 6 meses podem ser compensadas nos próximos meses. Esse acordo pode ser empresa e colaborador. E passou de 6 meses e até 12 meses tem que ser feito no sindicato. Aí é acordo coletivo ou pela convenção, se a convenção permitir. Tá? Caso a pessoa seja demitida, não conseguiu compensar essas horas nesse período, antes de fazer a rescisão, as horas vão ter que ser pagas, tá bom? Vou falar aqui agora também sobre saúde e segurança do trabalho. Essa parte da saúde e segurança do trabalho, eu vou dar só uma pincelada para falar da importância para vocês. Aqui na Sigma, a gente não faz a demanda de saúde e segurança do trabalho, porque a gente entende que tem que ser realmente feita por especialistas. Então, a gente já falou com vocês várias vezes que vocês precisam procurar empresas especializadas, mas eu vou dar uma pincelada aqui para vocês entenderem um pouquinho o que é o SST. O SST é um programa de saúde e segurança do trabalho que todas as empresas, independente da quantidade de funcionário, registrou um empregado, já tem que fazer o SST. E desde o ano passado, desde 2025, as empresas que não têm o SST válido já estão sendo multadas. Então, aqui eu vou reforçar com vocês a importância de todas as empresas terem o SST válido. O que é o SST? Eles são planos que definem o ambiente de trabalho. É o PCMSO, o PGR e o LTCAT. Ele vai falar os riscos que tem dentro da empresa e se cada função precisa ou receber insalubridade, em alguns casos se precisa ter CIPA ou não. Na maioria tem treinamentos obrigatórios que eles vão definir e passar para vocês. Então, é de extrema importância vocês, quem não tiver o plano válido, já procurar as empresas. Nós temos algumas empresas parceiras que fazem esses serviços para vocês já atualizarem o plano de vocês e não ficarem sujeitos aos riscos, tá? A minha apresentação aqui terminou. Agora eu vou abrir para vocês com as dúvidas que vocês tenham para a gente tirar a dúvida de vocês, tá bom? Muito bom, muito bom. Acho que não vai ter dúvida, né? Eu só achei que ia falar também sobre o contrato PJ. Não, esse porque assim, o PJ ele não é um contrato de trabalho CLT, né? Então, esse a gente vai fazer um tema específico, inclusive no final a gente ia até perguntar
se vocês queriam esse tema, né, do PJ, mas a gente realmente não colocou ele aqui por não ser um contrato seletista. Tá, mas vamos aproveitar, fala um pouquinho sobre ele. Então, o PJ, ele é um contrato entre empresa e empresa. São 2 CNPJs, e o que eu falo, assim, eu até falo, eu costumo falar que eu não gosto muito desse contrato PJ para as empresas. Por quê? Pessoa judiada? Muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, porque quando você contrata um PJ, você não pode deixar que esse contrato seja considerado como vínculo empregatício. Então, o que a gente orienta? Sempre que fizer esse tipo de contrato, tem um contrato bem desenhado, com todas as cláusulas, com todos os serviços que vai ser prestado, com a autonomia que a pessoa vai ter, que ela não vai cumprir o horário, que ela é independente, que qualquer outra pessoa possa fazer o serviço dela também. E, além disso, pedir sempre que eles mandem o comprovante de recolhimento das guias da empresa, de INSS, por eles pagam. Então, assim, para não ser a responsabilidade de vocês. E vocês terem sempre esses documentos aí com vocês, que em caso de solicitação de vínculo, né, entra na justiça para considerar vínculo trabalhista, vocês tenham toda essa documentação. E é de extrema importância ter o contrato feito, as guias pagas mensalmente. Tá? Você falou guia de recolhimento da empresa, qual outro que você falou? Guia de INSS. INSS? Como contribuinte autônomo, isso, ou individual. No caso do MEI, o... Comprovante do pagamento do MEI. Isso. E eu sempre aconselho, além do comprovante do MEI, fazer um comprovante de guia também, tá? Porque por mais que o MEI tenha recolhimento de INSS, é bom ter um à parte também. Era isso que eu ia perguntar. Bom dia primeiro. Bom dia. É porque muitas das vezes no contrato PJ você fala isso pro contratado, né? Uhum. Que além do MEI que ele paga, eu queria saber de você se eu não quiser fazer esse recolhimento lá na GPS, eu posso fazer esse recolhimento, no caso vai ser o autônomo, 11%, dentro da nota fiscal que eu emiti para ele? Pode fazer, você faz a retenção, né? Aí você Isso. que vai ter que pagar. Mas no caso do MEI, é muito complicado você já fazer isso, porque lá no MEI ele já recolhe. Então, eu sempre aconselho a fazer, a pedir para ele pagar como contribuinte individual. Mas aí, no caso, porque nós como empresa, para que a gente nos resguarde, a gente vai precisar desse comprovante. Uhum. Aí a gente pode pedir para ele ou ele fica no compromisso de nos encaminhar mensalmente? Você pode pedir para ele. É uma Ok. obrigação sua, inclusive, pedir para ele. Uhum. Porque é você que precisa desse documento, né? Para você se resguardar, é de extrema importância você pedir mesmo. Compreendi. Beleza. Deixa eu fazer um adendo. A questão da exigência aí, você como contratante pode exigir qualquer tipo de documentação ali, né? É como um acordo. Ele faz e participa se ele quiser. Então, você já exige, pode colocar no contrato, por exemplo, até prazo de envio disso antes. Então, ele vai enviar nota fiscal, comprovante disso, daquilo, boleto até tal data. E 10 dias de antecedência da data do vencimento, por exemplo. Porque aí garante, e aí você só faz o pagamento mediante a documentação. Não faça o pagamento esperando o comprovante depois. Isso, e outras, sim. você pode colocar isso no próprio contrato. Na parte do pagamento, você já pode colocar, olha, só irá ser feito o pagamento caso tenha entregue todas essas documentações. Ah, sim, perfeito, ótimo. Não. compreendido. Beleza. Acho que o César Eu levantou vou a mão. olhar. Pois O é, César eu queria levantou a mão. perguntar sobre... desculpa. Vai lá, pode vai lá. concluir, Não, Bruno. vai lá. Não tem, eu ia conferir aqui as mensagens, mas não tem nenhuma, não. Pode seguir aí, César. Como é que ficaria a adequação caso passe no Congresso essa redução de carga horária semanal aí de 6 por 1, por 5 por 2? Como é que ficaria em questão de valores? Seria proporcional? Eu sei que ninguém sabe ainda, mas Então, César, isso assim, engloba, né? porque o que acontece? Essa redução de 5 por 2, 6 por 1, na verdade, não é redução de carga horária.
a pessoa pode continuar fazendo as 44 horas, só que de segunda a sexta-feira. Então, não terá uma certa redução, entendeu? Então, assim, o que eu acredito que vai acontecer? É que pessoas que trabalham no sábado ou no domingo, elas vão ter que contratar outras pessoas para fazer escala, né, para não trabalhar. Mas, assim, eu acho bem difícil realmente passar dessa forma, e a questão da carga horária, eu creio que não vai diminuir. Eu não acho Continuaria que as 44 horas semanais. Né? eu não acredito que vai passar para 40 horas semanais, tá? Entendi. Aí, se caso passe, provavelmente vai continuar com o piso mínimo de salário ou PINs do sindicato, tá? Entendi. Tá. Obrigado. Por nada. Temos uma dúvida aqui, a Gardenia perguntou, no teletrabalho, temos que fornecer mesa e cadeiras e etc. Sim, tem que fornecer. Todo o ambiente de trabalho da pessoa tem que ser fornecido pela empresa. O que acontece? Tem que montar toda uma estrutura para a pessoa trabalhar, né, dentro da casa dela. O que acontece em relação... Eu vou dar um exemplo aqui da Sigma mesmo, nosso exemplo. Porque quando a gente vai comprar tanto a mesa quanto a cadeira, a gente combina com o colaborador, porque a gente não pega essa cadeira e essa mesa de volta. Então, nesses casos, a gente divide o valor, metade da empresa e metade do colaborador, porque eles vão ficar com o bem para eles. Tá, tem uma pergunta, Marina, ainda sobre home office. Sim. Aqui, por uma questão de meritocracia, isso pode evoluir ao chegar, né, ao colaborador sair do híbrido e ir para o home office mesmo definitivo, né? Como seria, assim, essa transformação do contrato dele CLT regular normal para uma contrato CLT home office? Home office. Então, é só você fazer um aditivo no contrato. É um aditivo simples, colocando como teletrabalho ou home office, e pedir para eles assinarem. Aqui a gente tem um termozinho de quando a pessoa vai para home office também, a gente pede para a pessoa assinar, para ela poder, para a gente já ficar resguardado. Entendi. Aí, assim, nós fizemos, a gente tem um caso, inclusive o colaborador mudou de cidade, né? E aí a gente fez esse aditivo, mas ele continua enquadrado no nosso plano de carga e salário normal, sabe? Ele recebe todos os benefícios, tudo no mesmo formato, né? Aí, mas isso não muda, Alan. A gente até orienta que mesmo que a pessoa vá para home office, todos os benefícios sejam pagos. Ótimo. Porque não quer dizer que ela está em home office, que ela não precisa se alimentar, que ela não tem horário de almoço. A única questão que a gente realmente poderia tirar seria um vale transporte ou ajuda de custo de transporte. Porque a pessoa não vai precisar ir mais para o trabalho, ou então, periodicamente, assim, às vezes ela vai ou não vai. Então, isso seria só realmente o vale transporte ou ajuda de custo, mas a alimentação segue normal. Tá ótimo, obrigado, tá tudo certo. Se a pessoa faz só ela trabalha no sistema híbrido, por exemplo, só uma vez por semana que ela trabalha em casa, eu preciso pagar a ajuda de custo para ela, referente a esse um dia que ela fica em casa? A ajuda de custo, você fala referente... Eu falo referente à energia elétrica, internet. Não, a ajuda de custo referente à energia, à internet, é combinado entre vocês, tá? Né? Só se vocês, assim, só se definirem que vai pagar isso, não quer dizer, não é uma regra. Não é obrigatório. Tem que pagar a internet e a energia, tá? Sim. Eu vou colocar aqui nosso caso aqui, né? Nós somos híbrido. Home office e tal, cada um tem uma questão diferente, tem pessoas 100% presencial. O que a gente faz aqui? A gente faz o pagamento da ajuda de custo, que o nossa ajuda de custo é para transporte, tá? Então, o transporte em si, ele só recebe quando vem. Então, se ele não vem, ele não recebe. Então, ele é por dia, tá? Presencial. A questão
nós não efetuamos nenhum pagamento, nem uma ajuda de custo para energia, internet, etc. É o nosso caso aqui. E a estrutura em si, que é mesa, cadeira, e a própria tela de monitor, aqui todos trabalham com segunda tela. A segunda tela nós fornecemos, mas a segunda tela é nossa. Então, quando ele sai, ele devolve, ou quando ele vem para presencial, ele devolve. Mesa e cadeira, nós temos duas formas, duas alternativas. Uma, a gente compra e entrega para ele, a gente já tem aqui tabelado, até o modelo. Mesa e cadeira, então compra e entrega para ele. E na saída ele pode fazer a devolução, né? Ele faz a devolução. Ou ele arca com metade para ficar com essa mesa e cadeira. Então, normalmente isso acontece, mas é uma opção, uma escolha do próprio colaborador, tá? Então, é assim que a gente atua nesses 3 pontos aqui. Temos mais uma dúvida sobre hora extra da escala 12/36, nem com acordo de banco de hora eles podem fazer? Não. 12/36, o que acontece? É como eu falei lá atrás, a pessoa ela pode trabalhar somente 10 horas por dia. O 12/36, ele já trabalha direto 12 horas. Então, ele não pode fazer mais hora extra do que 12 horas. Ele não pode trabalhar mais que 12 horas, não é permitido. Mas a gente sabe o que acontece. Né? A gente sabe que tem pessoas que fazem, em algumas convenções coletivas até define, porque geralmente eles precisam ter uma hora de almoço e não tem. Essa 1 hora de almoço que eles não têm, algumas convenções coletivas definem que ela é paga como hora extra, mas seria somente essa hora. Mas se caso fizer hora extra, a gente aconselha que seja pago. Porque melhor pagar e tomar uma multa porque ele ultrapassou as horas do que você ter que pagar essas horas tudo depois retroativa com todos os encargos. Né? Então, assim, a gente não aconselha fazer, mas se fizer, que pague. Então, se eu tenho um colaborador, ele trabalha hoje é o dia dele trabalhar, aí eu preciso recrutar ele para amanhã, tem uma emergência. Estou totalmente errada em chamar ele para trabalhar. Totalmente errada, não pode. E outra coisa, ainda entra naquela outra regra do intervalo entre a jornada. Ele não pode trabalhar com menos de 11 horas de descanso. Né? Então, aí já são dois pontos que não podem ser feitos. Ok. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Tem uma aqui, ó. O funcionário da Michelle. Se o funcionário não precisar de mesa e cadeira, dá para fazer, né? É orientado a fazer por escrito essa dispensa? Eu oriento que sim, porque toda a estrutura do home office tem que ser fornecida pela empresa. Então, se caso ele já tenha essa estrutura lá e não precise, é bom fazer um termozinho de que ele que não precisou e que a empresa estava disposta a fornecer, e como ele já tem, não vai precisar. Talvez até assim, às vezes, nesses casos, eu até aconselho, às vezes, um pagamento meio que um aluguelzinho, um valor simbólico, para não correr o risco, né? Ótimo. Deixa eu colocar fazer uma colocação sobre o teletrabalho, home office, que eu achei interessante aqui, que acho que é importante reiterar, que todos devem ter percebido, mas eu achei como muito relevante. A reversão, a possibilidade da reversão. Aí eu queria perguntar para a Karina aqui, inclusive, tá? Como que funciona isso? Se é em comum acordo, se o empregador pode fazer ele mesmo, só depende dele. Então, como exemplo, colocou a pessoa, o Alan colocou aqui, a pessoa pode ir para o teletrabalho, para o home office. É uma evolução. Mas ele foi para o home office e não deu muito certo. Eu posso reverter, posso chamar ele de volta para presencial. Como funciona isso? Realmente o empregador que manda nisso? É o empregador que define e ele tem que avisar o colaborador com 15 dias de antecedência. Só um aviso, um comunicado por escrito com a ciência dele. Vou dar o exemplo daqui da Sigma.
caso a gente decida que vai voltar todo mundo presencial. Avisou todo mundo com 15 dias de antecedência, pegou a assinatura de todo mundo, daqui 15 dias todo mundo volta a trabalhar. Perfeito, perfeito. E se o colaborador falar, não quero voltar, a solução dele é ele pedir desligamento? Ele pedir desligamento, porque, na verdade, ele não tem que querer, né? É uma determinação da empresa. Uhum. É como férias, né? Eu não coloquei nos slides sobre férias, mas vou dar o exemplo de férias. Férias, quem determina férias é o empregador. Então, o funcionário tem direito de férias, o empregador que vai determinar o período. Para o empregador determinar esse período, ele precisa avisar o colaborador com 30 dias antes, para ele se organizar, se ele quiser fazer alguma viagem. Esse aviso é a garantia que o empregador tem. Agora, se for em comum acordo, não é o correto, mas se for em comum acordo, ele não precisa fazer esse aviso com 30 dias. Da mesma forma, é a volta do trabalho presencial. O empregador, ele quer que o colaborador volte, ele acabou com a modalidade híbrida. Não deu certo o colaborador híbrido, ou o home office completo. Ele vai comunicar que daqui 15 dias ele vai retornar, ou 30 dias. Então, ele volta, né, da mesma forma que era antes. Deixa eu, então, fazer uma pergunta. Tá, então, na verdade, uma colocação, tá aqui para a Gardênia. Pediu, avisou ele, comunicou com 15 dias de antecedência para ele retornar. Aí ele não quer, ou seja, ele não tem essa opção, né? Mas aí comunicou, 15 dias depois ele tem que estar aqui presencial, retornar à empresa. E ele não vai, porque ele não quer, ele não vai. Então o entendimento é falta, certo? Uhum. Abandono de emprego, se ele não retornar. Concorda, Karina? É isso mesmo? Sim. A não ser que ele fique, assim, aí tem que também, né, a não ser que ele fique lá na casa dele fazendo os serviços, aí tem que ter cuidado com isso. Então, caso o colaborador não volte, tem que solicitar todos os equipamentos. Isso. O Elson até colocou aqui que é bom deixar. Geralmente, no contrato de home office, ele já vem com essa cláusula, que o home office pode ser encerrado a qualquer momento. Essa é a minha outra pergunta, que fez parte aqui do Elson. Se ele já iniciar, se ele for contratado já como home office, nesse contrato home office já pode ter uma cláusula de reversão, então? Pode, já pode. E geralmente tem. Perfeito, perfeito. Porque eu fiquei na dúvida, se ele já iniciou, já foi contratado como home office, minha sensação, né, era que não poderia chamar ele para presencial. Pode, que é previsto. Ficou claro, respondido sua pergunta, Elson? Acho que era isso, né? Para mim ficou claro. Perfeito. Ó, a Alda levantou a mão, pode ficar à vontade, Alda. Oi, Karina. Eu queria saber a respeito do adicional noturno. Sim. É porque, assim, a loja, esse mês, tem uma funcionária lá que deu assim, me perguntou por que eu não pagava adicional noturno. Porque a loja, ela fecha 10 horas, mas nunca sai 10 horas. Sai 10h10, 10h15, 10h20. Aí, nesse caso, eu tenho que pagar esses 10, 15 minutos, 20 minutos que passa? O ideal é que pague. Por quê? As horas noturnas é das 10 às 5 da manhã. Então, o que passa de 10 horas tem que ser pago como adicional noturno. Então, é bom sempre você informar, sim, as horas, o adicional que passou de 10 horas. Ah, sim. Não, então tá. Esclarecido, então. Se a gente for parar para pensar, é poucos minutos, né, para pagar. Mas esses poucos minutos pode te gerar uma ação trabalhista que vai buscar outras coisas. Então, assim, não vale você arriscar por conta de poucos minutos. Uhum. Inclusive, geralmente eu dava 1h30 de almoço, porque lá na loja é 12 por 36, né? Uhum. E eu tenho uma pessoa, que é a minha gerente, que trabalha 6 por 1.
Só que ela, assim, geralmente ela, às vezes quando ela chega mais cedo ou passava do horário, eu até fazia o horário, eu estipulava, ela chegava mais tarde na loja para descontar aquele horário que ela foi Fica repondo, mais, né? né? Isso. Aí eu, agora assim, até esse mês eu já mudei, eu falei, não, vamos mudar, vamos pôr só 1 hora e o que passar depois das 10 eu vou pagar, 10, 15, 20 minutos. Sim, aí sempre quando, um exemplo, quando você for informar essas horas, você pode informar, olha, essa quantidade de horas foi feita depois das 10. Ah, Porque sim. aí automaticamente essas horas já vai como noturna, Ah, não, certinho, tá então. bom? Tá bom. Obrigada, Não sei viu? se é uma opção, Aldo. Ah, Em alguns casos, né, depende da equipe em si, né? Se for só uma pessoa, muitas vezes é mais complicado. Mas, às vezes, se tem uma ou outra, mesmo que não seja 12 por 36, duas pessoas no mesmo dia, às vezes com outra carga horária, mas que, às vezes, a pessoa comece 10h15 lá no início, na verdade, nem é a questão o adicional noturno, não. O que eu estou colocando aqui me veio era uma outra coisa, que era a questão da própria hora extra, né? Que às vezes eles sempre, todo dia, finalizaria 10 horas, mas tem lá uns 10, 15, 20 minutos que fica depois do horário. Isso é hora extra, né? Não só é hora extra e adicional noturno, são os dois. Então, que a pessoa ah, possa começar um pouquinho depois para não dar esses 15 minutos todos os dias. Né? todos os dias, né? É porque assim, na verdade, eu dava meia hora, né? 1 hora e meia de almoço, é justamente porque passava esse tanto que assim, no começo, porque o 12 por 36, igual a Karina falou, ele não pode fazer hora extra, mas quando o dia que ela foi lá na loja e conversou comigo, ela falou que assim, não pode fazer, mas se passar, você pode pagar a hora extra. Que é melhor, né? Melhor Deve, né? você pagar, né, do que ficar. Porque você pagando inibe que eles busquem isso depois na justiça. Porque vai estar lá. E pode ser que o juiz entenda, não, eles receberam, então não precisa de pagar. Ah, não, certinho. Não, então quer dizer que você falou aí, ô Bruno, que, por exemplo, se chegar, por exemplo, 10h15, aí eu só vou pagar o O adicional adicional noturno, noturno. É, Só o mas adicional. se ele chegar 10 horas, eu vou pagar além do adicional noturno, a hora extra também? isso. Eu vou ter que Porque pagar o passou de dobro. 12 horas, né? Ah, sim. Ah, não. Ah, A entendi. questão é passar de 12 horas. E eu faço um adendo. A Karina pode confirmar aqui para a gente, né? Falar melhor. As 12 horas é o máximo. Ele não pode fazer mais de 12. E aí, principalmente nesse, quando é 8 horas, né, o dia, você ainda pode 2 horas extras, né? Isso. No caso de 12, não pode fazer hora extra de forma alguma, né? A Galina até perguntou sobre a hora extra, se tinha alguma possibilidade. Então, assim, você dar 1 hora e meia de almoço, 1 hora e meia de intervalo durante essas 12 horas, não te dá o direito de estender mais 15, 20 minutos. Então tem que tomar esse cuidado. Ah, Não é isso, sim. Karina? Isso mesmo. Uhum. Ah, não. Certinho, então. Foi esclarecido. Perfeito. Vamos ver aqui se a gente tem mais alguém que tem dúvidas. Acho que só. Alda, pode baixar a mão aí. Mais alguém tem dúvidas, pessoal? Acho que o pessoal está com medo de perguntar. Então é isso. Vamos dar mais uns minutinhos aqui. Bem, o que vocês acharam aí, pessoal? Eu adorei. Acho que teria. Eu vou dar a palavra aqui. Acabaram de levantar a mão, mas eu vou fazer duas perguntinhas. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, pedir para a Karina falar sobre dois assuntozinhos aqui, tá? Que não está na apresentação. Secretaria Autobem. Quem quer? Pode Luane, falar. bom dia, Luane, pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo Luane. Tudo jóia? jóia você? Joia, desde já eu quero agradecer por esse treinamento, parabenizar vocês pela iniciativa. De fato,
de grande validade para todos nós, né? Todos aqui possuem diversas dúvidas em relação a essa questão trabalhista, já que se trata de um leque tão extenso, né? São coisinhas pequenininhas que podem nos causar um problema muito grande. Vocês estão aqui para nos dar as direções corretas em relação a isso. A minha dúvida é em relação a algo que acontece aqui com certa frequência, de colaborador que não chega às 8h15, chega a hora que quer. Chega 8h30, chega 8h40, chega 9h, e 17h45 está indo embora. Não é algo combinado, não é algo que... De fato, eu sei que não pode descontar isso na hora de almoço. Falar, não vou tirar o meu almoço, porque é obrigatório tirar esse horário, né? Qual é a atitude que nós devemos tomar em relação a isso, já que a conversa muitas vezes não adianta. Então, Anne, nesses casos eu aconselho a fazer advertência. É uma advertência, 2, 3 advertências, não resolveu, coloca dá suspensão para sentir realmente no bolso. E descontar também esses... porque, assim, o ideal é você considerar só 10 minutos. Passou disso, você já pode descontar também. Não deixar passar. Começar a descontar esses atrasos também. Porque a advertência verbal já não está adiantando. Começa a dar advertência escrito. A advertência mesmo é só para a pessoa já ficar ciente e para você ter munição. Não quer dizer que você deu 3 advertências, você dá uma suspensão, ou deu 3 suspensão, já dá justa causa. Não é assim, não tem regra para advertência, suspensão e justa causa. Para que serve advertência e suspensão? É para você ter documentos, para caso essas faltas fiquem acontecendo, você decida dar uma justa causa, ou por algum outro motivo, a pessoa fez alguma outra coisa grave, e tenha que dar a justa causa, você tenha documentos para provar a sua justa causa. Porque hoje em dia, uma das ações trabalhistas que mais tem reversão é a justa causa. Porque para você dar uma justa causa para um colaborador, você precisa ter muitos documentos e muitas provas para você poder permanecer com aquela justa causa. Então, quanto mais advertência, quanto mais suspensão, mais falta ele estiver tendo, e vocês punindo eles por isso, mais documentos vocês têm para provar a justa causa de vocês. Então, não resolveu falar, não resolveu descontar, vai punindo com justa causa e suspensão. Perfeito, muito obrigada, Karina. Por nada. Tudo bom. Eu só respondi aqui o Elson, como que vai ser o sorteio e tal. Vocês podem, se tiver mais dúvidas, podem ficar à vontade, mas vou aproveitar e responder ele aqui. Nós vamos utilizar o login de vocês, então todo mundo que entrou aqui está presente principalmente, mas todo mundo que entrou está na lista. Usaremos um site de sorteio com o nome de todos que entraram. É o nome que está no login de vocês, tá? E quem estiver presente, se não estiver presente, a gente sorteia de novo. Mas são todos que entraram. Mas tem que fazer a postagem, né? Tem que fazer a postagem e marcar assim. Tem que fazer a postagem no Instagram. Com certeza. A Linda está conferindo aqui, tá? É importante fazer aí, que ajuda a gente também, né? Isso. Senão alguém ajuda a gente. Uma das regras é fazer a postagem e colocar a hashtag Somos Sigma. Tem outra pergunta aqui? Acabou de sair. Pode falar. Pode. Deixa eu ler aqui. Quanto à nossa jornada de trabalho, essa aqui é a Juliane Carvalho. Quanto à nossa jornada de trabalho, podemos, então, alterar para 8 às 5h45 com 1 hora de almoço? Beleza, e ela já postou já. Qual que é a carga horária de vocês hoje? 8 às 18. Aí e vocês trabalham no sábado, né? Ou não trabalham? Pode alterar. Pode colocar 17h45 e 1 hora de almoço. Porque ultimamente, doutora, nós temos praticado 1h12 de almoço, né?
para poder fazer essa compensação, mas se existe essa possibilidade das 17h45, eu julgo que ela é mais interessante até para algumas organizações internas de compensação de horas. Sim, pode sim, com 1h40, 17h45, né? E das 8 às 17h45, uma hora de intervalo. Aí lembrando que caso tenha que fazer hora extra, aí não pode ser mais 2 horas, né? Mas assim, tem que reduzir. A pessoa não pode trabalhar mais que 10 horas por dia, tá? Nesse caso, ela tendo a hora da compensação, seria 1 hora só por dia, então? Seria 1 hora. Ok. 1h15, ela pode fazer 1h15 de hora extra. Ok. Tá? Mais alguma dúvida? Não, a minha tá tranquila. Tá. Bruno, você falou de 2 assuntos que você queria que falasse? Não, 1 ou 2, que era o adicional de periculosidade. A gente falou um pouquinho aqui sobre o adicional noturno, um pouquinho, mas o adicional de periculosidade e adicional, qual que é o outro que tem? Insalubridade. Exatamente. Em quais casos que eles precisam aí, basicamente, serem usados? Tá. Periculosidade é todo serviço que tem perigo de vida. Todos os serviços que alguns já são pré-definidos. Por exemplo, eletricista, por ser eletricista, ele já tem que ter periculosidade. Motoqueiro, por ser motoqueiro, ele já tem que ter periculosidade. E tem alguns outros cargos também que só pelo cargo já tem que receber periculosidade. E alguns outros tem que ser definido pelos planos de segurança do trabalho, que aí vai lá no LTCAT, quais que precisam ser pagos, periculosidade ou não. Mas qualquer serviço que tenha risco de vida tem que ser pago periculosidade. E a responsabilidade da periculosidade é da empresa. A empresa, ela assume o risco da atividade. Então, ela precisa pagar a periculosidade. A insalubridade é risco de doença. Qualquer serviço que tenha risco de doença tem que pagar a insalubridade. Aí varia de grau, de 10%, 20% e 40%. Aí depende da análise também do ambiente de trabalho, do tipo de serviço que vai ser pago. Algumas atividades também, como a periculosidade, já é garantido o direito de, no mínimo, 20%. Que é casos de enfermeira, né, atendente de hospital, e pessoas que trabalham com radiologia também, já tem, as pessoas que trabalham com radiologia, ela já tem pré-definido que é 40%, pelo risco de doença. E tem outra questão também, que está muito discutido, né, sobre a questão de limpeza de banheiro, que é pessoas que fazem a limpeza do banheiro, serviços gerais que fazem a limpeza do banheiro, tem que receber insalubridade por conta dessa limpeza, porque é por riscos biológicos, e é banheiros de grande circulação. Como que é definido esse banheiro de grande circulação? Não tem definição. Então, assim, porque não tem como a gente definir o que é banheiro de grande circulação. Porque grande circulação pode ser 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Em alguns casos, alguns peritos utilizam até 30 pessoas. Mais de 30 pessoas utilizam o banheiro, já é considerado grande circulação. Então, tem que pagar a insalubridade. Mas é bom sempre, quando o pessoal lá da saúde e segurança for fazer análise do ambiente, vocês explicarem, olha, passa tantas pessoas aqui, eu vou precisar pagar para a pessoa que está fazendo a limpeza esse adicional de insalubridade? Então, cobrar deles para saber se vocês precisam ou não e especificar lá, olha, não tem grande circulação, não tem que pagar. Porque caso essas pessoas entrem na justiça pedindo essa insalubridade, vocês têm um documento que comprova, não tem grande circulação. Então, eu não preciso pagar essa insalubridade. Ou é um escritório que não tem muitos agentes biológicos. Então, ter cuidado com tudo isso. Eu quero completar com reiterar aí, deixar claro que é a circulação de qualquer pessoa, é a utilização dele. Então, um exemplo, se você tem ali 30 funcionários, isso já deve configurar
no meu entendimento. Fora as pessoas, mesmo sendo, não tem visita, não tem cliente indo na loja, não tem esse movimento, mas você tem 30 funcionários, já pode configurar, já deve configurar, e aí você já corre o risco de ter problema. Então, esse aí já deve ser pago, né, Karina? Isso já deve ser pago. E outra coisa, às vezes a gente, não, mas eu pago diarista. Para a empresa, não existe diarista. Toda pessoa que trabalha na limpeza, dentro de uma empresa CNPJ, precisa ser registrado. Não existe você pagar uma pessoa para fazer diária dentro de uma empresa, tá? Eu vou falar aqui a pergunta e perguntar junto. Primeiro, a minha, pode ser, vou perguntar junto, tá? Pode ser por hora, o registro. Qual seria o percentual, né, do valor? É isso, são duas perguntas. Tá. Pode ser por hora, pode ser por hora parcial. Se você vê que não tem a necessidade da pessoa estar aí na segunda a sexta-feira, ser horários periódicos, pode ser pago por hora, sim. A gente pode usar aquele contrato por tempo parcial. E a quantidade é 40% do salário mínimo. É definido que limpeza é 40% do salário mínimo por conta dos riscos biológicos. O que pode diminuir esse percentual? É a análise, né, da segurança do trabalho com EPI. Então, se a pessoa, eles definem lá, que se a pessoa utilizar luva, máscara, talvez não tenha que pagar a insalubridade ou diminuir de 40% para 20%. Mas é entre 20% a 40%. Mas e se eu pagar os 40%, eu posso determinar ela vir 2 vezes por semana, 1 vez por semana? Independente, a quantidade, você vai pagar 40% do salário mínimo. Pois essa continua uma dúvida nisso aqui, ó. Vamos dizer que ela venha 2 vezes na semana, dá 16 horas semanais. Então, vamos dizer 2/5 de um salário, né? Uhum. Então, ela receberia ali, sei lá, 300, 400 reais, né, 500 reais, alguma coisa assim. Mais 40% de 500 ou do salário mínimo de 40% proporcional à quantidade de horas que ela faz do mínimo. Entendi. Então, o salário base, para fazer a proporção, tem que ser o salário mínimo. O mínimo, né? Tem que ser o salário mínimo. A base é o mínimo. E aí depende também do sindicato. Pode ser que o sindicato defina que a insalubridade é pelo piso do sindicato. Se for pelo piso do sindicato e for por hora, é a mesma coisa, é proporcional. Entendi. Perfeito. Doutora Karine, fiquei com uma dúvida. Então, só para finalizar, se eu tiver mais de 30 colaboradores na empresa, o pessoal da higiene, ele precisa receber os 40%. Precisa. Fazendo, então, esse pagamento a partir de agora, como é que fica o retroativo? Eu não entendi. Eu cortei, eu falei em cima de você, eu não entendi. Então, nós já temos a colaboradora há 7 meses trabalhando e não recebendo esse valor. Eu preciso fazer o retroativo. Olha, primeiro, vocês têm mais de 30, né? Registrados. Tem 60. O que eu te aconselharia? Primeiro, verificar com o pessoal do que fez o seu SST, para verificar o ambiente. Porque, assim, eu falo 30 pessoas, é uma média que a gente utiliza. Porque talvez eles indo aí fazendo avaliação, é escritório, não é? Então, aí pode ser que eles avaliem de uma forma que você não precisa. Porque aí eles vão falar quais EPIs que devem utilizar. Então, a primeira coisa, assim, que eu faria no seu caso, como ela já está aí e não está recebendo, é pedir para eles irem avaliar, verificar se precisa. Porque se precisar, aí eles vão falar da questão do EPI, o que precisa utilizar, se vai cortar o risco. Porque aí se corta, dependendo do tipo, porque, assim, escritório geralmente, são as próprias pessoas que utilizam, mas é um ambiente mais limpo. Né? Não é um lugar que tem, vamos supor, uma obra, por exemplo, que tem várias circulação, anda o tempo inteiro, é mais sujo. Então, assim, não tem tanto risco quanto um lugar mais aberto. Então, às vezes você avaliando, pedindo para o pessoal que se entregar EPI,
quais os EPIs corretos, talvez não precise. Então, primeiro, eu aconselho você a fazer a avaliação. Como você já não paga, não sei como é que está seu plano, faz a avaliação primeiro. Ok. Tá? Você mesmo já está com o pessoal, né, acompanhando, né? Oi? Ela está com o pessoal lá acompanhando lá? Já tem o pessoal fazendo um trabalho para nós aqui. E a ideia é porque elas não fazem a higienização somente do escritório, elas também fazem dos banheiros da indústria. Aí Então, no caso são os dois, elas indústria, utilizam já os EPI, já colocaram luva e etc e tal, mas, de repente, ainda entraria 20%. Aí minha pergunta é, se caso, então, houver necessidade, eles fizerem avaliação, nós iremos, a partir, então, do próximo mês, já incluir esse valor e o anterior, como é que fica? Aí o anterior, eu aconselho que seja ou vocês paguem parcelado, ou fazem uma negociação, mas que paguem. Porque a partir do momento que eles verem que está pagando um valor, vai saber que é por conta disso, pode ser que eles cobrem. Ok. Aí pode negocia com eles, porque de qualquer forma vai receber. Ok. Tá? Obrigada. Uma experiência que eu tive aqui bem, né, recente, foi, assim, bem sucedido para mim, foi a questão da terceirização, sabe? Uma empresa trabalha dentro dessa categoria, sabe as particularidades, aí eu pedi lá no contrato, incluir todas as empresas, o grupo de empresas nossos aqui, ficou um contrato bem amarradinho para todas as empresas, e essa prestação de serviço, aí depois dos primeiros meses ali, eu pedi registro, pedi a papelada toda, veio toda aquela documentação comprovando esses pagamentos, essas insalubridades e tudo, e aí precisou de rotatividade, o pessoal trocou também. Eu sei que no líquido ali mensal acaba que paga mais, né? Exato. Mas você não acumula esse passivo, você tem a rotatividade, essas particularidades que afligem a gente aí, que está na frente de uma gestão dessa, isso aí a gente terceiriza também e passa, né, a cobrar essa parceria, né? Do mesmo jeito que é com a limpeza, na minha própria área, né, no serviço que a gente presta, né? A gente presta serviço de TI, né, para as empresas. E aí, os clientes nossos, eles não preocupam com essa questão de contratar, né, a equipe própria, o funcionário próprio, o projeto específico, a gente vai e entra e terceiriza, sem prejudicar, sem preocupar com o MEI, até com as normas CLTs também, né? Então, acho que a terceirização, quando foge do nosso segmento, é uma boa opção, desde que seja bem feita, né? Desde que seja bem amarradinha, né? Sim, acaba que pode ser que não economize, igual você falou, no líquido mensal, mas aí economiza em algumas outras situações, uma ação trabalhista, por exemplo, né? Principalmente quando é maior, então é uma opção também. Rotatividade, plano de carreira, às vezes segurar aquele funcionário ali, a hora que está aprendendo sai, é complicado isso. Né? Sim. Na hora que sai a pancada da rescisão, né, ou você tem que demitir também, já vai a rescisão, e aí a rotatividade com um terceiro, na verdade isso já está considerado, paga um pouquinho mais, mas você não tem uma pancada nunca. Né? Eles mesmos trocam lá, se saiu, o problema deles. Né? O cuidado que tem que ter, igual você falou, é só cobrar deles o pagamento das guias, as obrigações certinho, tá tudo certo. É isso aí. Bem, será que temos mais alguma dúvida para a gente seguir aí para a finalização? Ninguém levantou a mão, aqui no chat não temos mais nenhuma pergunta. Então, Karina, devolvo aí para você finalizar, depois da sequência aí, depois a gente vai ter o sorteio, né? Então não temos mais perguntas aqui. Então tá, gente, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, tá? A gente está aqui para ajudar vocês. Se vocês tiverem dúvida no decorrer também do tempo, vocês sabem que a gente está aqui sempre para apoiar vocês, tá? Se precisarem, quiserem indicar algum tema para a gente falar futuramente sobre a área trabalhista, hoje foi alguns pontos, né, sobre a questão de seletistas, a gente vai falar depois também sobre os contratos de PJ, com mais a fundo, né, e a gente está aqui aberto a sugestões de temas. Eu vou estar passando aqui agora para a Linda, tá?
para ela poder dar continuidade no sorteio. E obrigada mais uma vez, tá? Por tudo, pela atenção, tá? E estamos aqui. Doutora, Oi. só uma pergunta. Sim. A gente vê muito em questão de doença mental, que está tendo muito nas empresas. Você pode me falar a respeito? Então, a partir de maio agora, essa questão da saúde mental tem que estar inclusa nos planos de SST. Então, eles fazem todo o programa que as empresas precisam seguir para evitar a questão da saúde, dos problemas mentais dentro do trabalho. Burnout, né, que hoje é uma das doenças que acontece por conta da pressão do trabalho. Então, a partir de maio vai ser obrigatório, e é por isso que eu reforcei a questão do SST, porque todas as empresas precisam se adequar. Então, a partir do dia 1º de maio agora já vai ser obrigatório estar no plano de vocês, do SST, a questão da saúde e segurança do trabalho. Eu não consigo entrar a fundo nesse ponto em relação à saúde mental, porque não é uma especialidade minha, mas é bom você já procurar uma empresa que faça o serviço de SST para perguntar como que você vai se adequar a essa questão. Tá? Porque, como eu falei, no ano passado, algumas empresas já começaram a ser multadas por conta do SST, e com certeza, esse ano de 2026, com a inclusão da saúde mental no SST, vão ter mais multas e vai ser mais fiscalizado. Então, já é bom a gente se preparar para isso, tá? Tudo bem, então, doutora. Obrigada. Nada. Pessoal, sobre a inclusão, né, as empresas de segurança e medicina do trabalho, muitas de vocês, às vezes, já têm o plano, tal, tem renovações, tem mudanças, né, adaptações, e essa é uma das adaptações obrigatórias. Então, lá no plano que não constava nada sobre esse assunto, agora vai ter que constar. Constar o quê? Quais são as ações que vocês precisam fazer? Então, um exemplo de ação, vocês darem uma palestra sobre o assunto, fazendo algumas ações periódicas, tá? E aí vai definir lá a periodicidade, inclusive, tá? Ou fornecimento ou facilitação de acesso a profissionais, né? De psicólogo, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui da gente, a gente subsidia quem conseguir fazer isso. A gente tem 2 psicólogos que a gente fez uma parceria e tal, e subsidia, a gente paga um pedaço, não uma parte, um percentual, e o colaborador paga um outro pedaço ali, um percentual da consulta. A primeira consulta é gratuita, se eu não me engano, e o restante é um percentual. Isso para quem conseguir fazer. Inclusive, temos essa tabelinha para, se ele quiser contratar outro, ou já tiver, a gente também subsidia. Então, uma forma de garantir. O que precisa estar fazendo ações para minimizar esses problemas mesmo e ajudar quando tem, tá bom? Porque realmente é o mal da humanidade. Também, assim, porque assim, é muito na questão também do assédio, né? Então, tem que ter canais de denúncia também. Há empresas que têm vários colaboradores, assim, a partir de 20 colaboradores, a gente já indica que tem uma pessoa responsável para poder acompanhar essas questões. Então, essas empresas, elas orientam a forma que vocês precisam fazer para poder minimizar e estar de acordo com a nova questão da NR1. Acho que a Luane levantou a mão. Pode falar. Karina, nós estamos com um caso aqui de um colaborador que ele tem apresentado vários atestados de burnout. 3 meses, aí quando a data dele retornar à fazenda, mais 3 meses. Está completando dele 9 meses. E a data de retorno dele desse último atestado é no próximo mês. Se ele não apresentar um novo atestado, qual é a estabilidade que ele tem aqui dentro da cooperativa? Acidente de trabalho, 12 meses. É considerado acidente de trabalho. Uhum. Não te aconselho a demitir e quando ele voltar, fazer um exame periódico para saber, um exame de retorno do atestado para saber como ele está. Então, o limite de infelizmente, e assim, o que eu te aconselho a fazer? A ter um médico seu também acompanhando.
tá? Porque assim, se ele está afastado pelo INSS, então, e eu vou te falar que hoje em dia pelo INSS está difícil ficar afastado. Então, se ele está afastado pelo INSS, ainda pode ser que realmente ele esteja com esgotamento, né? Então, quando ele retornar, seria interessante você ter o acompanhamento, além do médico dele, com o seu médico. E aí ainda verificar a questão dos planos de vocês com essas ações, porque vocês tendo a ação, ele ficou esse 1 ano, caso vocês queiram demitir, vocês já fizeram toda a questão do cronograma que precisa para garantir que vocês estão dentro do que é certo. É porque é complicado, é que o pessoal está trabalhando de home office, a demanda está tranquila, então assim, não faz muito sentido. Mas é por isso que, assim, é bom ter essa questão, essas avaliações com o próprio médico de vocês também, tá? Nem que vocês contratem um perito, algo nesse sentido, para que realmente você consiga se resguardar. Perfeito. Tá? Pense só, pessoal, Luane, agora tem essa exigência que vai ter que estar lá no plano, né? E aí você não fizer isso, não ter isso lá no plano, e não ter essas ações, ou simplesmente de não ter lá, você pode ter problemas futuros com ele. Então, se ele te cobrar alguma coisa, se ele exigir alguma coisa, olha, mas não tem nada. Então, você não tem uma documentação que é obrigatória constando isso. Então, numa ação, a ação fica frágil para o seu lado. Então, seguir pelo menos o que está obrigatório, porque você evita, né, pelo menos minimiza, pelo menos. Sendo plano de saúde que a cooperativa fornecia para os colaboradores. Então, ele certamente, ao finalizar esse atestado, ele iria precisar utilizar o plano para passar pelo psiquiatra e agora não ter o plano. Outra coisa, que vocês cortaram o plano... Vocês só cortaram o plano? Sim. Então, outra coisa que não pode acontecer, assim, o plano de saúde, ele não é obrigatório, mas a partir do momento que você fornece um plano de saúde, você não pode cortá-lo. Você só pode cortar para os novos colaboradores. Para os que já têm o plano, não pode. Tá? Então, assim, ainda é um risco que vocês estão correndo de ação trabalhista em relação a isso. Uma ação generalizada, né? Sim. Infelizmente, sim. Doutora. Oi. Perfeito, obrigada. Por nada. Doutora, e para quem já foi diagnosticada com burnout, né, já pediu demissão, né, mas o patrão não aceitou, e uma rescisão indireta, convém? Então, depende, porque o que acontece? Quando a pessoa está com burnout, ela tem que ficar afastada pelo INSS. A rescisão indireta quando a pessoa tem o burnout, ela tem estabilidade. Então, ela, nesse caso, não caberia uma rescisão indireta. Por conta da estabilidade. Mas pode ser que sim, pode ser que dê certo. Entendi. Obrigada. Eu acho que... Mais alguém? Que agora finalizou aí. Esse assunto aí foi muito bom também. Muito bom e importantíssimo. Isso. Então, vamos passar para a Linda. Isso. A sequência, então. Perfeito. Pessoal... Muda aí o seu... Aí, beleza. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá, gente? Assim, eu aprendi muita coisa aqui, espero que vocês tenham conseguido absorver todo esse conhecimento que a gente trouxe aqui para vocês. E agora, a gente falando um pouquinho do nosso sorteio, só para mostrar o tamanho da caixa aqui, que tá a caixinha de som, ó. Olha isso aqui. Eu tô doidinha. Eu tô doidinha para levar. Oi? Desculpa, Luane, já ganhou. Eu tô doidinha para levar para minha casa, hein? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar.
E vocês me confirmam se estão conseguindo ver. Chegou aí minha tela para vocês? Chegou. Chegou? Isso. Perfeito. Então, só para a gente estar reforçando, se for sorteado um nome e essa pessoa não estiver na nossa reunião, aí a gente vai realizando o sorteio novamente até que a pessoa esteja presente, tá? Então, vamos lá para ver quem que vai ser esse ganhador. Gente, eu tô ansiosa, assim. Não sei se vocês estão ansiosos. Meu irmão tá até suando. Então, vamos lá ver. E cadê? O Alan tá aí? Alan? Estava precisando dessa caixa de som, viu? Poxa vida, Alan. Tá aí. Primeiro Oh, já levou. coisa boa, hein? Olha, Alan, parabéns. A gente vai estar entrando em contato com você depois, tá? Deixa eu só mutar aqui de novo. A gente vai estar entrando em contato com você para levar a caixinha de som. Espero que você goste. Ó, eu testei, ó, top de linha para você levar para o churrasco, escutar uma musiquinha. Mas eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. A gente já anotou as opções de próximo temas, né? Se vocês quiserem compartilhar com a gente no WhatsApp, no Instagram, a gente vai estar acompanhando. E de forma geral é isso. Não perca, mês que vem a gente vai ter outro também. E a gente vai compartilhando nas nossas redes sociais. Mas obrigada pela participação de todos vocês aí, hein? Obrigado. Bom demais, bom demais. Tchau, pessoal. Valeu pela oportunidade. Até a próxima. Muito bom. Obrigada. Parabéns, Alan. Tchau, pessoal. Obrigadão. Tchau, pessoal. Tchau. Excelente.